Muito bem, estamos de volta aqui mais uma vez com vocês, o que para nós é uma grande alegria, para trazer aqui, apresentar e discutir junto com vocês mais uma videoaula. Hoje o assunto estamos entrando agora no módulo 2, e entrando no módulo 2, nós iniciamos então, depois de fazermos um breve passeio pela história bíblica de 400 anos da época de Malaquias até o início do ministério de Jesus. Hoje nós vamos iniciar aqui com vocês, nesta sexta videoaula, o estudo da parte hermenêutica propriamente dita. Mas antes de iniciarmos os estudos da hermenêutica, parte hermenêutica propriamente dita, eu gostaria de fazer algumas considerações a respeito do que é necessário para que possamos fazer uma boa hermenêutica. Em primeiro lugar, fé e paciência. Estas são as disposições necessárias para o estudo das Sagradas Escrituras. Por quê? Porque se para apreciar devidamente a poesia é necessário um sentimento especial pelo belo, e para estudar filosofia é preciso um espírito filosófico, do mesmo modo é muito importante para o estudo da Bíblia Sagrada possuirmos uma disposição especial. E qual é esta disposição especial? Essa disposição especial é a fé. Eu pergunto para você, por acaso poderá uma pessoa irreverente, vazia, insolente e imprudente estudar e interpretar devidamente um livro tão profundo e altamente espiritual como é a Sagrada Escritura? Com certeza, eu respondo, esta pessoa fará julgamentos dos textos sagrados como um cego fará juízo das cores. Portanto, para o estudo e compreensão dos textos bíblicos, é pelo menos necessário possuirmos um espírito respeitoso e dócil, amante da verdade, paciente no estudo e dotado de prudência. Para o estudo e interpretação da Bíblia, é necessário um espírito respeitoso, porque qual a importância dará aos conselhos, recomendações e palavras de seu pai um filho que não o respeita, desobediente e rebelde? A Sagrada Escritura é a revelação da palavra de Deus. É o permanente milagre da graça soberana dele. É o código divino pelo qual seremos julgados. É o testamento selado com o sangue de Cristo. No entanto, e ante tal maravilha, o homem irreverente se sentirá como um cego diante da mais bela paisagem da natureza, ou pior ainda, agindo com insensatez, distorce o verdadeiro sentido e significado das palavras divinas. Vamos citar aqui um trechinho que diz o seguinte: damos graças a Deus sem cessar, porquanto, ao receberdes a palavra de Deus, que de nós ouvistes, não a aceitastes como palavra de homens, mas segundo ela realmente é, como palavra de Deus, a qual também opera em vós que credes. Por isso, receba assim, com todo respeito, a Sagrada Escritura, e como disse o profeta Isaías: eis aqui o que diz o Senhor: o céu é meu trono, a terra é o escabelo de meus pés. Que casa é essa que vós me haveis de edificar para mim? E que lugar é esse do meu descanso? Todas estas coisas fez a minha mão, e todas elas geralmente foram feitas, diz o Senhor. Para quem olharei eu, pois, se não para o pobrezinho e quebrantado de espírito e que treme diante dos meus discursos? Isso diz Isaías.
É com tal sentimento de humildade e reverência que devemos estudar a Bíblia Sagrada. E assim podemos compreender melhor o que disse o salmista. Faze-me entender o caminho de teus preceitos, e eu meditarei sobre as tuas maravilhas. Minha alma se desfaz de tristeza. Põe-me de pé, conforme tua palavra. Afasta-me do caminho da mentira e gratifica-me com tua lei. Eu escolhi o caminho da verdade e me conformo às tuas normas. Salmo 119. Pois bem, eis aqui com que espírito, ao mesmo tempo reverente e humilde, contemplavam os primeiros cristãos a palavra de Deus. Para um melhor aproveitamento e uma compreensão mais apurada das Escrituras, é necessário um espírito dócil, pois o que poderá aprender um estudante se lhe faltar a docilidade, a paciência? A pessoa teimosa, relutante e inflexível, que tenha o propósito de estudar a Bíblia, conhecerá o que disse Paulo sobre o homem animal. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois são para ele loucura. Não as pode conhecer porque são julgadas segundo o Espírito. É necessário, portanto, sacrificarmos as preocupações, as opiniões pré-concebidas e as ideias favoritas e particulares para que possamos então empreender o estudo das Escrituras com o espírito de discípulo dócil, tomando a Cristo por mestre, como guia. É preciso lembrarmos ainda que a obscuridade e a aparente contradição que encontramos nas Sagradas Escrituras não é culpa de seu principal personagem, que é Jesus Cristo, nem dos seus escritores sagrados, mas sim da falta de fé, cultura, principalmente cultura e conhecimento de nós mesmos. Por conseguinte, se o nosso Evangelho permanece velado, está velado para aqueles que se perdem, para os incrédulos, dos quais o Deus deste mundo, o interesse materialista, obscureceu a inteligência, a fim de que não vejam brilhar a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Está escrito lá em 2ª Epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo de 3 ao 4. Porém, o discípulo humilde e dócil que abandona esse mestre, interesses materiais, que cega os entendimentos e toma Cristo por mestre, verá e entenderá a verdade. Por isso, Deus promete guiar aos humildes no juízo e ensinar aos humildes o seu caminho. É necessário ainda, aos que ensinam e interpretam a Bíblia, serem amantes da verdade, porque quem insistirá procurar com boa vontade aquilo que não acredita e nem estima? Um coração ansioso por conhecer a verdade é a mais premente necessidade para o estudo dos textos sagrados. No entanto, sabemos que, por natureza, o coração humano não possui tal desejo. Muito ao contrário, ele foge da verdade espiritual, abraçando preferencialmente o erro. Olha, isso pode ser confirmado com a leitura do Evangelho de João, quando diz: Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque as suas obras eram más. Pois quem faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que suas obras não sejam demonstradas como culpáveis. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se manifeste que suas obras são feitas em Deus. João, capítulo 3, versículo
19 ao 21. Então, prestem bem atenção. Eis aqui porque, em sua crescente cegueira, passam os homens da época de Jesus, escribas e doutores, do aborrecimento à perseguição e da perseguição à crucificação de Cristo. Portanto, é necessário, para uma reta compreensão dos textos sagrados, que deixemos de lado toda a malícia, como disse o apóstolo Pedro, desejando, como crianças recém-nascidas, o leite racional, sem dolo. Todo aquele que busca a verdade com este desejo, esquadrinhando as Escrituras Sagradas, também a achará. O segredo de Deus é para aqueles que o amam, pois ele nos ensinará o caminho a escolher. Também, claro, é o dever de cada um que se dedique à pregação ser paciente em seus estudos, pois o que aprenderá, que progresso fará uma pessoa impaciente, inconstante e displicente em qualquer trabalho que empreenda? Pois para tudo é necessário esta virtude, paciência. Quando Jesus disse, esquadrinhai as Escrituras, fez ele uso de uma palavra que descreve o trabalho do mineiro que cava e retira a terra, procurando com paciência pelo ouro ali encravado. As Escrituras são ricas e inesgotáveis em conteúdo, como as profundezas da terra. Sem dúvida, por essa razão, Deus permitiu que em algumas passagens a Bíblia fosse profunda e de difícil penetração, exigindo de seus estudantes muita paciência e perseverança. Por outro lado, o fruto da paciência nos proporciona um prazer suave, e quanto mais paciência empregamos na busca de um tesouro, tanto mais prazer teremos ao encontrar esse tesouro. Devemos, pois, dedicar ao estudo das Sagradas Escrituras toda a paciência e esmero. Além disso, é preciso manifestar a mesma nobreza de espírito e respeito que caracterizava as comunidades de Bereia, dos quais nos fala o livro dos Atos dos Apóstolos, em seu capítulo 17, versículo de 1 ao 12. Ora, estes eram mais nobres que os da Tessalônica, pois acolheram a palavra com toda a prontidão, perscrutando cada dia as Escrituras para ver se as coisas eram mesmo assim. Por isso, muitos dentre eles abraçaram a fé, também dentre as mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Saber iniciar os estudos das Sagradas Escrituras é outro passo muito importante que nós vamos aprender aqui. Por quê? Porque ele exige apenas um pouco de prudência e humildade, começando a leitura pelo mais simples. É fácil perceber que o Novo Testamento é mais simples que o Antigo e que, entre os evangelhos, os 3 primeiros são de mais fácil compreensão que o 4º. Comece, portanto, o seu estudo pelos 3 primeiros, dos 3 primeiros livros. A seguir, então, poderá ler o livro dos Atos dos Apóstolos, que apresenta um texto mais simples, mais compreensível que o Evangelho de João, cujo conteúdo é muito profundo. Em outras palavras, é preciso ter a prudência e a humildade de saber passar do mais fácil ao mais difícil para tirar o maior proveito do estudo e não tomar o livro por incompreensível, como dizem alguns imprudentes. Quantas vezes os discípulos de Jesus ficaram atônitos diante das palavras do Mestre, sem entender suas parábolas? Perguntaram-lhe o significado e pediram-lhe explicações. Explique-nos a parábola, diziam eles, mas, em particular, explicava tudo aos seus discípulos. Os evangelhos ainda falam que lhes abriu o entendimento para que compreendessem as Escrituras.
Neste caso, o exemplo deles, além de nos mostrar as condições necessárias para o estudo das Escrituras Sagradas, nos oferece ainda a regra fundamental que devemos observar nesse trabalho: a oração e a súplica. Nunca se deve iniciar o estudo das Sagradas Escrituras sem antes pedir ao nosso Mestre que abra o nosso entendimento e aclare a sua palavra. Deus é a fonte de toda sabedoria, e a sua palavra nos diz: se algum dentre vós necessita de sabedoria, peça a Deus e ser-lhe-á dada. Assim fazia Davi, dizendo: abra os meus olhos, ensina-me os teus estatutos, dá-me entendimento, inclina o meu coração para os teus testemunhos. E mais, posso cantar o resultado do seu procedimento, dizendo: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, tenho entendido mais do que os que me ensinaram. É este o exemplo que devem seguir todos os que querem estudar as Sagradas Escrituras, ou seja, o exemplo de Davi. E o resultado será o mesmo: o alcance da sabedoria para o entendimento das Escrituras Sagradas. Ok? Então chegamos aqui ao final de mais uma videoaula. Agora iniciando aqui o módulo 2, já entrando basicamente dentro da viagem que faremos aqui neste curso, que são os estudos sobre a hermenêutica, a metodologia para a interpretação dos textos sagrados. Eu fico por aqui, bons estudos a todos vocês e os aguardo na próxima videoaula. Até lá!